logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é com temor e tremor que nós nos colocamos diante da Tua palavra, ansiosos para que o Senhor nos fale por intermédio dela. Que o nosso conhecimento não se limite a um conhecimento de letra, mas que o conhecimento que nós tenhamos seja um conhecimento provindo do Teu Espírito Santo, que gere vida em nossos corações. Sabemos que todas as vezes que nos colocamos diante da Tua palavra, pedindo e clamando para que o Senhor fale aos nossos corações, como diz a Tua própria palavra, principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais da maldade, o reino das trevas se levanta, Senhor, e por isso, em nome de Jesus, nós como igreja, repreendemos qualquer tipo de artimanha maligna. Pai, pedimos que o Senhor abra os olhos para que nós possamos ver, os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, e os nossos corações estejam sensíveis ao ouvir da Tua palavra, a compreensão dela. Ensina-me, ensina-nos, para que o Teu Filho Jesus Cristo seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos sobre algo que o Senhor tem colocado ao meu coração, relacionado se existe ou não a possibilidade real de nós vivermos a vida que Cristo propõe a cada um de nós. Quando nós olhamos, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus também vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas quando nós olhamos esse padrão que o Senhor aparentemente quer que nós vivamos, será que esse é um padrão real, esse é um padrão possível? Ou muitas vezes será que a vida cristã, a vida que o Senhor propõe para cada um de nós, é apenas uma utopia, apenas uma historinha, é apenas algo bonito na teoria, mas impossível de ser vivido na prática? Hoje eu queria que nós olhássemos à luz das Escrituras, e se pudéssemos entender, se assim como foi impossível, o impossível na vida de Pedro, que foi andar pelas águas, aconteceu, se à luz das Escrituras é realmente possível que nós vivamos o impossível, de vivermos fora do padrão que o mundo nos propõe. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou,
Homem e mulher os criou. E versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o Senhor vem no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mas no sexto dia há um ápice. Há algo diferente da criação de todos os outros dias. De repente, depois de criar vários tipos de seres, os seres aquáticos, os seres terrestres, os seres que voam, de repente a Trindade se manifesta e diz: agora façamos um outro ser. E ele diz: façamos o homem. Mas o homem, diferente de todos os outros seres da criação, diferentemente dos anjos, diferentemente dos animais, diferentemente de toda a criação de Deus, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação do homem foi o ápice no sentido da criação do homem conforme a imagem e semelhança de Deus. E quando nós entendemos o homem conforme a imagem e conforme a semelhança de Deus, nós vemos um homem com um relacionamento íntimo com o seu Criador. Nós vemos um homem com a possibilidade de ter um contato perpétuo com o Criador de todo o universo. Mas o Senhor lhe traz agora uma proposta. O Senhor não permite que ele se torne escravo, mas ele concede que ele tenha agora um arbítrio de poder escolher entre manter-se na plena comunhão do Senhor, manter-se num pleno contato com a vida que é o Senhor, ou abandonar esse contato com a vida do Senhor. E ele não dá várias leis ao homem para que o homem possa escolher entre uma ou outra coisa. Mas no capítulo 2, versículo 16 e 17, eu vou citando rápido os versículos, até mesmo vocês puderem, vai me acompanhando, pois temos muitos nessa noite. Diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que é a morte, senão a ausência da vida? E o que é a vida, senão aquele que a concede? O Senhor é a vida, e o homem tinha plena vida com o Senhor. Vida no seu corpo, vida na sua alma, vida no seu espírito. Mas Deus agora lhe traz uma proposta e diz: você vai continuar mantendo essa vida, desde que você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se um dia você comer, você utilizar o seu arbítrio para escolher desobedecer, escolher comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você está escolhendo ficar longe da vida e ficar próximo da morte. No capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Até aqui. Nós não sabemos quanto tempo demorou desde a ordem do Senhor até que o homem e a mulher comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus disse que do dia em que deles comerem, eles certamente iriam morrer. E naquele momento em que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram. E você vai dizer: não necessariamente, Felipe, eu continuo caminhando no Gênesis e eu vejo um homem vivo, eu vejo um homem que sai do jardim do Éden, eu vejo um homem que tem Caim e Abel, etc. Mas a Bíblia vai dizer que o homem é formado por 3 partes. Nós somos um ser tripartido. Nós somos um ser que temos um corpo, alma e espírito. Espírito é aquilo que nos relaciona com o Senhor. Alma está relacionado com os nossos sentimentos, as nossas decisões. E corpo, isso que nós vemos e tocamos, e muitas vezes cuidamos até mesmo mais do que o nosso espírito e a nossa alma. Interessante que no momento em que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento, a Bíblia não vai nos contar que ele morre. Ele morre no corpo, ele morre no espírito e ele morre na alma. O seu espírito, naquele momento, é separado do relacionamento contínuo que tinha com o Senhor. O espírito que era para ter um relacionamento com o Senhor, esse relacionamento é quebrado. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor o tira do jardim do Éden, e aquele contato que o Senhor tinha na viração do dia com o homem é rompido.
No seu corpo ele morre, porque independentemente de quantos anos ainda vivesse, em um momento o seu corpo, daquele momento em diante, iria se denegrir, 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 até mesmo chegar à morte. E a sua alma, naquele momento também entra em estado de morte, porque naquele momento, a alma do homem que não era escrava do pecado, se torna escrava do pecado, e agora o pecado é senhor do homem. E por causa disso, olha qual é o cenário que a humanidade começa a se ver. Abra sua Bíblia aí comigo também, no capítulo 6, versículo 5, aí mesmo de Gênesis. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não houve a necessidade de que todos comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no momento que Adão toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e o come, daquele momento em diante, ele se torna pecador. Ele não era pecador, mas naquele momento ele se torna pecador. E a morte que estava em Adão, englobada em seu corpo, em sua alma, em seu espírito, agora é transmitida aos seus descendentes. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 1 em diante. Gênesis 5, 1 em diante, diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou, chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, preste atenção. O Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas olha o versículo 3. E Adão viveu 130 anos, mas agora gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Pôs-lhe o nome de Sete. O filho agora não era mais a imagem e semelhança do Senhor, mas o filho agora era a imagem e semelhança de Adão. Mas não o Adão, a imagem e semelhança de Deus, mas o Adão com a imagem e semelhança corrompida do Senhor. Porque o Adão pecador. E isso agora é transmitido de pai a filho, de pai a filho, de pai a filho. Se você caminhar comigo aí mesmo em Gênesis, capítulo 9, capítulo 8, versículo 21. Gênesis 8, 21. A Bíblia vai dizer assim também: E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. E preste atenção nisso agora. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. O homem entra em um estado decaído. Não há necessidade de que se ensine mais a pecar. Não há necessidade de que se ensine mais o que é errado. O errado, o pecado, aquilo que é contrário à imagem e semelhança de Deus, se torna natural no homem. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, vai dizer assim: Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. O homem que a Bíblia diz, depois logicamente do Senhor Jesus Cristo, mais sábio que existiu sobre a terra, ele chega depois na sua velhice, porque Eclesiastes é a velhice de Salomão. E em sua velhice ele traz uma declaração de todas as suas constatações na eterna sabedoria que o Senhor lhe deu. E na eterna sabedoria que o Senhor lhe deu, ele chega a uma conclusão:
na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ele chega a essa conclusão. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, nem mesmo eu próprio, Salomão, como ele se aponta. E nós vemos que Salomão mesmo pecou, Salomão mesmo teve um momento de sua vida, nós não sabemos o que aconteceu depois desse momento, mas a Bíblia vai dizer que ele se prostrou diante de ídolos também. Nós olhamos para Davi, a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não esconde o pecado dos seus heróis. E mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi foi aquele que cometeu um adultério, Davi foi aquele que cometeu um homicídio. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, homens segundo o coração do Senhor também. Quando nós olhamos para Abraão, que a Bíblia foi dita que foi chamado amigo de Deus, a Bíblia não esconde os seus pecados. Quando nós olhamos, por exemplo, para homens e mulheres como, por exemplo, Moisés, a Bíblia não esconde as iniquidades de Moisés, não esconde o homicídio de Moisés. A Bíblia não esconde o momento que Moisés desobedeceu à palavra do Senhor. E quando o Senhor disse para Moisés, fale com a rocha e diga para ela lançar água fora de si mesma, Moisés pega e desobedece à palavra do Senhor e fere a rocha ao invés de falar com ela. A Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis, mostrando que por mais heróis que tenham sido, não há homem que peque, não há homem que não peque. Se você abrir a sua Bíblia comigo também, em Salmos, capítulo 51, versículo 4 e 5, desde o 1 na verdade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ungido do Senhor, ele escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci já nesse cenário de pecado. E quando nós entramos num cenário do Novo Testamento, isso é apenas repetido ali também. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo 9 em diante. Romanos 3, 9. Em diante vai dizer assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o cenário. Esse é o cenário que iniciou-se lá em Adão. Esse é o cenário que de Adão veio para Sete e todos os seus descendentes. Esse é o cenário que iniciou-se na vida de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o cenário que iniciou-se na vida de José. Esse é o cenário da vida de Moisés. Esse é o cenário até mesmo da vida dos 12 apóstolos. Esse é o cenário de Paulo. Esse é o cenário meu e esse é o teu cenário. E não se trata de nós gostarmos ou não.
Não se trata de nós concordarmos ou não. Se trata apenas de uma constatação. Esse é o cenário. O cenário de que nascemos nesse mundo em pecado. E a razão de nascermos nesse mundo em pecado nos leva a nascermos separados da vida com Deus. E impossibilitados, absolutamente impossibilitados, de vivermos conforme a vontade de Deus nesse cenário natural que vivemos. Nem mesmo que nós desejemos viver a vida que Deus tem traçado para nós, no nosso cenário natural, nós não somos aptos a alcançar isso. Assim como eu e qualquer um de vocês não é apto de pular e alcançar o céu, alcançar as mais altas nuvens, por mais boa vontade e alta intenção que nós tenhamos. Esse é o cenário. Gostando ou não gostando, esse é o cenário. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mesmo que você diga que não pecou, e você sabe que pecou, mesmo que tivesse dito que não, todos pecaram, e a consequência disso é a destituição da presença do Senhor. Mas e então? Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia comigo, aí mesmo em Romanos, capítulo 7, versículo 18, quando o apóstolo Paulo olha o cenário de sua própria vida, do seu próprio eu, quando ele faz uma análise própria, a conclusão que ele mesmo chega é: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Esse é o cenário. Alguns até mesmo podem ter a boa intenção de querer ter uma posição diferente, mas se olharmos para o cenário natural, é impossível nós vivermos o caminho que Deus busca, ou entrega, ou escreve para nós. O próprio apóstolo Paulo disse: em que pese a boa vontade, mas o querer estar em mim, mas o realizar eu não consigo alcançá-lo. Nós precisamos entender, irmãos, que preste muita atenção nisso, que quando o homem toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore não chamava-se árvore do conhecimento do bem, apenas. E a árvore também não chamava-se árvore do conhecimento do mal. A árvore chamava-se árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso significa? Que muitas vezes essa transmissão que recebemos da natureza pecaminosa de nossos ascendentes, do meu pai, do avô, bisavô, até chegando em Adão, alguns de nós pode eventualmente ter realçado o fruto do bem. Alguns de nós pode ter realçado o fruto do mal. Mas a Bíblia não traz. Então, por exemplo, você vai dizer: bem, eu olho para mim e, Felipe, por favor, o meu proceder de vida é muito diferente do proceder de vida, por exemplo, daquele ladrão, daquele estuprador, daquele assassino, daquele homicida, daquele adúltero. Eu não sou assim. Muito bem, em você pode ser que tenha realçado o fruto do bem, nele tenha realçado o fruto do mal, mas uma coisa é certa: dentro de nós foi transmitido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode ser que em um tenha realçado mais o bem, em outro tenha realçado mais o mal, mas independentemente de todo esse cenário, dentro de nós há o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que por consequência gerou e gera a morte. Mas qual é o cenário de Deus, ou a solução que o nosso Criador tem determinado para isso? Qual é o propósito, qual que é o anseio, qual que é o desígnio que está no coração do Senhor? Se você abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago, capítulo 1. Hebreus, Tiago 1, 18. Diz assim, vamos ler desde o 17. Ou melhor dizendo, 16, do 16 ao 18, Tiago 1,16. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Preste atenção agora no versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, e eu quero que dê ênfase nessa parte final,
para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Há algo no coração do Senhor, um desejo, um desígnio, uma intenção, que nós nos tornemos novamente como as primícias das suas criaturas. E como eram, ou quem eram as primícias das criaturas de Deus? As primícias das criaturas de Deus era aquilo que nós lemos lá em Gênesis capítulo 1. E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Essa é a intenção máxima das primícias. Primícias vem da palavra primeiras. A intenção do Senhor é nos levar a sermos novamente como as suas primeiras criaturas. Criatura sem o jugo da escravidão do pecado. Criatura sem o jugo da morte no corpo, na alma e no espírito. Mas agora com vida novamente no corpo, na alma e no espírito. Mas como? Ou qual é o propósito? Ou qual é o meio, o método que o nosso Senhor, o Criador, desenhou para nos levar a novamente poder sermos como as primícias das suas criaturas? Religião é uma palavra em latim que provém do religare ou religar. Intimamente dentro do homem, todos nós sabemos, mesmo que não entendendo da onde e porquê, mas sentimos um vazio dentro de nós, humanidade, na necessidade de nos religarmos a algo que estávamos ligados e fomos desligados. E muitas vezes andamos para lá e para cá, seguindo ventos e ventos de doutrinas, achando que ali é onde vai fazer nos religarmos novamente a isso que nos traz vazio. Muitas vezes não chamamos nem mesmo de Deus, porque alguns buscam necessariamente nem mesmo uma igreja, uma religião, mas buscam alguma filosofia, algo que lhe complete, algo que encha o vazio que eu sei que tenho, mas não sei o que é. Algo que eu sei que eu estava ligado, fui desligado, mas nem mesmo às vezes sei do que desligado eu estava. E por isso existem tantas religiões, tantas nuances, porque eu busco ali me encontrar algo que me liga ao que me estava ligado e agora desligado. E eu começo a procurar lá, e eu começo a procurar aqui, e muitas vezes eu venho até mesmo dentro do cristianismo, e dentro do cristianismo temos tantas denominações. Porque muitas vezes andamos de uma para outra, entendendo o que pode novamente nos religar a Ele. Mas o segredo é que nada pode fazer, ou nada nós podemos fazer, para nos religarmos a Ele. Porque isso é obra. Religião não há base nas Escrituras, porque é nós fazendo algo a fim de nos religarmos ao Senhor. Mas a graça é Ele fazendo tudo a fim de nos alcançarmos a Ele novamente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Qual foi o desígnio e a intenção do Senhor? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Isaías 43. O Senhor começa agora, por intermédio de Isaías também, a trazer algumas promessas. Isaías 43, 25. Ao povo, a todo aquele que buscava ouvir a palavra de Deus. Isaías 43, 25 diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Preste atenção. Ele não diz você mesmo faz alguma coisa para que eu apague as tuas transgressões. Mas ele traz toda a responsabilidade neste momento para ele. Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aí mesmo no capítulo 44, versículo 22. Capítulo 44, versículo 22 em diante diz assim: Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai vós, as partes mais baixas da terra,
Vós montes, retumbai com júbilo, também vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Mas como o Senhor fez e faz isso? Como o Senhor pode nos tirar do império das trevas, do jugo da condenação, do salário do pecado que é a morte? O Senhor traz uma promessa que Ele começa a descrever pelos profetas antigos. Mas em um certo momento, se você abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Versículo 20 a 23. Mateus, capítulo 1, versículo 20 a 23. A Bíblia vai dizer assim: E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus. Preste atenção agora, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, ou Deus entre nós. E em um certo momento, o Senhor envia um filho, um menino, que não cumpriu o seu ministério como menino, mas como homem, mas iniciou-se como menino. E quando José tentava deixar Maria, porque Maria estava grávida e não era de José, isso ele tinha plena convicção. Então o Senhor traz a ele uma palavra dizendo: se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse jugo da condenação, esse jugo da morte, esse jugo da ira, esse jugo da pena, esse jugo da penalidade, esse Jesus, que é a manifestação de Deus entre vocês, Ele trará luz novamente, vida novamente no meio de vocês. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1 em diante. As Escrituras dizem assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. Entendam que os homens, eu, você e todos aqueles que nasceram nesse mundo, estavam num período e num cenário de morte, mas a Bíblia agora apresenta alguém que Ele chama de vida. Ele é a morte, mas agora Ele apresenta alguém que chama de vida, algo contrário, absolutamente contrário à morte é a vida, porque vida e morte são coisas totalmente antagônicas, são coisas totalmente distintas uma da outra. A Bíblia vai dizer, versículo 9, ali estava a luz verdadeira que alumia ou ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Abra sua Bíblia comigo também, em Lucas. Volte aí, Lucas capítulo 2. Quando o Messias, o Cristo, o ungido, o prometido, aquele que tiraria os pecados, aquele que livraria do jugo da condenação, aquele que livraria do jugo da escravidão, aquele que livraria do jugo da morte, surgiu em Belém da Judéia. De repente havia um grupo de pastores separados, e olha o que acontece, Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. A glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor.
E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Preste atenção nisso agora. E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra. E olha o que continua dizendo: boa vontade para com os homens. De repente, há um auge, uma glorificação celestial, dizendo: vocês não estão entendendo a gloriosidade, a grandeza desse acontecimento que está centralizado todo o universo, o passado, o presente, o futuro, toda a plenitude está apontando para este que está nascendo agora. Hoje lemos de manhã ali em Colossenses: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Este é o momento auge da plenitude, o momento da vida do Cordeiro de Deus. Aqui ele vai dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Abra sua Bíblia em João. João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora nós temos em um cenário o Cordeiro de Deus, o Filho, o Cristo. Mas será que o que ele faria, ou o que ele realizaria, ou será que aquilo que ele estaria presente seria para todos ou apenas para alguns? Será que a realidade da libertação desse jugo de morte, de escravidão, de pecado, será que ela é real ou será que ela é fictícia? Será que realmente ele poderia fazer algo ou não? Se você abrir a sua Bíblia aí comigo em João capítulo 3, um pouco à frente, Jesus começa a falar de um assunto que nesse momento ainda não estava concretizado, mas que pouco tempo depois se realizaria de uma maneira plena. João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não há título, nem mesmo passaporte, nem mesmo visto de visitante no reino de Deus. No padrão de vida natural que vivemos, é absolutamente impossível você um dia entrar no reino de Deus. Entenda, se você nascer e nada acontecer na sua vida, e você tiver esta consciência entre discernimento do certo e o errado, pois Deus não imputará aquele que não tem. Mas se você tem, e parte do pressuposto que todos ou quase todos aqui têm esse discernimento, se você tem o discernimento do certo e do errado, e você nasceu nesse mundo assim como eu, e nós morrermos no mesmo padrão que nascemos, entenda, você não verá o reino de Deus. Pois você, assim como eu, nesse cenário que nascemos, já estamos num cenário de condenação. Aí mesmo no capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, o que diz a tua Bíblia? Não é será condenado, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele está em trevas, mas ilude-se a si mesmo. Aí mesmo, continua comigo, no versículo 36, aí do capítulo 3. Versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não é apenas que Deus está zangado, ou Deus está chateado, ou Deus está indignado meramente com aquele que vive numa natureza de pecado. Se você e eu
estivermos naturalmente, na natureza que nascemos de pecado, você entende que o que nos espera é a ira do Criador. É o que a Bíblia diz. Aquele que crê no Filho não verá a vida. Que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se nós tivéssemos consciência disso, teríamos temor e tremor, sabendo aquilo que nos espera, se vivermos nesse padrão natural de vida que vivemos, quando recebemos por tradição na descendência dos nossos pais. Mas quando nós olhamos nas Escrituras, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Isaías 53. O profeta Isaías profetiza sobre qual seria o método utilizado por Deus, o Criador, para imputar a ira dele sobre mim e sobre você. Isaías capítulo 53, versículo 5 em diante, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 10. Todavia, ao Senhor, o Criador, Deus, agradou moê-lo, passá-lo pelo moedor, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa é a obra do que o profeta anunciou, dizendo: haverá alguém que levará sobre si o jugo e o peso de toda a ira eterna do Deus Criador, que haveria de cair, e haverá, se não crer em mim e em você. Se você abrir sua Bíblia comigo em Mateus, muitos versículos nessa noite, para que você confira nas Escrituras. Mateus, capítulo 27. Versículo 45 em diante. Mateus 27, 45. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus, na cruz do Calvário, neste momento, encontra-se de alguma forma separado da presença do Pai. Mas por qual motivo? Por minha e tua causa. Porque nesse motivo e nesse cenário, muitos podem dizer: o Pai tampava o seu rosto para não ver o Filho sofrer. Longe disso. O Pai derramava a sua ira sobre mim e sobre você no Filho, para que o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fosse realizado. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nesse momento, quando o Filho de Deus, ali na cruz do Calvário, estava comigo e com você nele, nos atraiu nele, João 12:32, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, e o 33 dizia isso, dizendo o tipo de morte que havia de morrer, morte de cruz. Quando ele nos atraiu nele, neste momento, o pecado do Filipe, o pecado do William, o pecado do Rafa, o pecado de cada um de nós, estava nele, e Deus não tem comunhão com o pecado. Por esse motivo, as vossas iniquidades, assim como o texto diz, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Assim, naquele momento, o Filho separou-se do Pai, dizendo, portanto, Deus meu, por que me desamparaste? Nós morremos com Ele. Quando Ele morreu na cruz, se você abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, tetelestai, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Toda a ira de Deus veio sobre ele, a qual deveria vir sobre nós. Então o Senhor disse, está consumado. A ira, o cálice já foi tomado. Vocês lembram quando Jesus disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Cálice, no contexto bíblico, é ira. Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver que todas as vezes que falava-se de cálice, falava para o profeta, leva o cálice a beber ao rei de Amon, leva o cálice a beber ao rei de Moabe. Não era apenas um mero sofrimento, mas era a ira de Deus que seria derramada sobre Amon, a ira de Deus que seria derramada sobre Moabe, e aqui era a ira de Deus que deveria ser derramada sobre o Filho. E nesse momento ele toma todo o cálice da ira, e assim diz, está consumado. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, eu e você, ali estávamos na sua morte, e por isso que eu me lembro agora, e peço para você abrir comigo também, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios 1, 18 diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Falar que nós estávamos incluídos com Cristo na cruz do Calvário, o que é senão algo de louco? O que é senão uma loucura? Mas de fato, como as próprias Escrituras dizem, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o ato máximo do poder de Deus, da realização de Deus, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mas quando nós olhamos em tudo isso que foi feito na cruz do Calvário, a obra do Senhor não se limitou ao Calvário, mas ela teve uma continuação, concluindo-se no seu ápice, na ressurreição. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante. Romanos 6, 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele disse isso, apenas a informação aos irmãos, é porque no capítulo 5, versículo 20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, não importa o tamanho do pecado, ou da quantidade de pecados, ou da natureza grandiosa de pecado que você tenha, a graça de Deus sempre superabundará sobre a abundância do pecado. E ele diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, então? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, incluídos, mergulhados em Jesus Cristo, na sua morte, fomos batizados na sua morte? De sorte que assim como ele morreu, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Pois se ele morreu e eu estava nele, com ele eu morri. Se ele foi sepultado e eu estava nele, com ele eu fui sepultado. E se ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, com ele eu também ressuscitei, e você também dentre os mortos em Cristo Jesus. Ele continua dizendo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Agora nós entramos em um outro cenário. Um cenário de que entenda, Deus cumpre a sua palavra. A primeira coisa que ele vai cumprir, ele disse que o salário do pecado é a morte, e essa morte eterna agora. Você tem duas escolhas: ou morrer com Cristo, ou morrer durante toda a eternidade, no dia do julgamento final. Se você crê que você já passou pela morte em Cristo, então você não passará pela morte ou pela ira de Deus durante toda a eternidade. Mas se você não crê que você passou da sua morte em Cristo, sobra-lhe para você uma outra morte. A Bíblia vai chamar de segunda morte. A ira de Deus sobre toda a eternidade. Entenda que Deus não é injusto, trazendo apenas o perdão. Mas o perdão de Deus está relacionado com a punição. Só que essa punição já foi dada em Cristo. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Se você crer em Cristo, entenda também outra coisa. Você não pode apenas crer na morte, porque você precisa crer também na ressurreição. E por que é importante dizer isso? Porque muitos de nós queremos o Senhor Jesus na nossa vida como Salvador, mas não como Senhor. Queremos Ele como Salvador, no qual os meus pecados foram perdoados na cruz, na morte, em Cristo Jesus. Mas nos esquecemos que se nós realmente crermos na morte com Jesus, temos também que crer na ressurreição com Ele, onde recebemos uma nova vida, na qual Ele hoje é o Senhor das nossas vidas. Ou você o recebe como Senhor e Salvador, ou você não o recebe nem como Salvador, nem como Senhor na sua vida. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, agora sim, de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus, e isso é novo nascimento. O Senhor agora nos convida a fazermos parte da obra do Evangelho, da boa notícia, das boas novas. Viver essa nova vida não é uma utopia, não é algo fictício, mas viver a vida que Deus tem escrito para nós. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 3. Se não me fale, perdão, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Versículo 4, Efésios 2, 4, vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou ou deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou,
para que andássemos nelas. Eu não posso dizer que nesse momento, se você crê na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição em Cristo Jesus, suas tentações a ser inclinado ao pecado sumirão. Pois, quando cremos no Senhor Jesus, imediatamente, eu falei que nós morremos no corpo, na alma e no espírito. Imediatamente recebemos vida no espírito, para podermos voltar a ter comunhão com o Senhor. Mas agora entramos num processo de recebimento de vida na alma, chamada de santificação, o qual quanto mais nos enchemos dele, mais vazios de nós ficaremos. Como disse João Batista, como é que ele cresça e eu diminua. No corpo, apenas a título de observação, nós receberemos vida no corpo apenas na sua volta, quando conforme 1 Coríntios capítulo 15, nós teremos os nossos corpos transformados, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o mortal se revestirá da imortalidade. Mas como nós hoje vivemos ainda neste corpo falível, se nós dependermos das nossas próprias forças para buscarmos fazer a vontade de Deus, cairemos, falharemos, não perseveraremos. Aliás, abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Versículo 8, ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas como nós podemos conciliar esses dois versículos, como por exemplo com o versículo 5 e 6, que diz assim também: e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como em um certo momento o Senhor diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas em outro versículo ele diz, se andarmos nas trevas, enganamos a nós mesmos também. Se você abrir a sua Bíblia comigo, por exemplo, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece dele não vive na prática do pecado. Qualquer que vive na prática do pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora que cremos na nossa morte, sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus, nós entramos em um outro cenário, um cenário agora de liberdade, o qual podemos usar na nossa liberdade também para dar ocasião à carne. É o que diz o livro de Gálatas: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Antes nem mesmo liberdade tínhamos, pois éramos escravos do pecado, mas agora temos liberdade para podermos escolher e estarmos sujeitos ao senhorio de Jesus Cristo, aqueles que creram e foram libertos pela palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos agora dois cenários, e é importante você considerar isso. Nós lemos lá em Romanos capítulo 7, Paulo dizendo: eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum, porque com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Então entenda, você e eu, pelas nossas próprias forças, méritos, capacidades, autonomias, jamais conseguiremos estar conforme a vontade do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, trazendo sempre, por toda parte, o morrer de Cristo, para que a vida dele, ou a vida de Jesus, se manifeste em nós. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vou dizer algo a você, não é possível
nós, pelos nossos próprios méritos e capacidades, estarmos sujeitos ao senhorio do Senhor Jesus, se confiarmos em nós mesmos, e no nosso muque, e na nossa força, e na nossa capacidade. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. 1 Coríntios 10, 12 e 13, diz assim: aquele, pois, que cuida em estar em pé, você acha que está em pé, você acha que está firme, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, isso é muito importante, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Nada, absolutamente nada, absolutamente nenhuma tentação que sobrevém nas nossas vidas, mesmo nós, e principalmente nós, que cremos no Senhor Jesus, e tomamos Ele na nossa vida e o recebemos como Senhor e Salvador, nenhuma tentação era maior do que nós poderíamos em Cristo suportar. Por nós não poderíamos, mas se clamarmos a Ele, podemos suportar. Abra sua Bíblia em Judas, capítulo 1. Vai em Apocalipse, dê uma ré. Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. Judas 1, 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar, e a apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Entenda, meu irmão, quando nós lemos lá no começo, que Jesus começa a andar sobre as águas, e nós entendemos, bem, Jesus é possível andar sobre as águas, bem, Jesus é Jesus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus pode viver o impossível. Mas de repente Pedro diz: se tu és o Filho de Deus, se tu és Jesus mesmo, manda que eu ande também, manda que eu viva o impossível, assim como o Senhor vive o impossível. E ele diz: vem. E pela palavra de Jesus, Pedro foi. Não é pela capacidade de Pedro, mas é pela palavra de Jesus. Eu e você vivemos uma vida conforme os desígnios e intenções do coração do Senhor, é apenas pela palavra de Jesus, andando sobre as águas, que é viver o impossível nesse mundo. Pedro começa a andar sobre as águas, mas de repente, a Bíblia diz que um vento forte veio. A Bíblia não diz que Pedro tirou os olhos de Jesus, não, irmãos. Não está escrito isso. Mas a Bíblia diz que ele teve medo. E medo significa falta de confiança. E como o próprio Senhor Jesus repreende ele, diz: por que tendes tão pouca fé? E Pedro agora começa a mergulhar, Pedro começa a afundar. E ele diz: Senhor, salva-me. E o Senhor o estende e o coloca novamente em local seguro. Assim é na nossa vida como cristãos. O que o Senhor quer para nós é que nós vivamos nesse sobrenatural, nesse impossível, nesse cenário que em tese é ilógico de ser vivido. Mas pela palavra do Senhor e pela confiança nele que nos guia, é possível. Se em algum momento deixarmos de confiar neles e confiarmos, portanto, em nós, porque foi o que aconteceu com Pedro. No momento que Pedro tirou a confiança do Senhor e colocou a confiança nele, ele afunda. Se em algum momento confiarmos em nós e deixarmos de confiar nele, afundaremos. E aí nós entramos em 1 João 2,1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas de todo o mundo. Então ele diz: Senhor, salva-me. E assim fazemos. E nós somos salvos pelo Senhor,
para que novamente sejamos colocados debaixo desse cenário de segurança e sobrenatural. Pedro não precisava ter afundado, mas afundou porque confiou em si mesmo. Irmãos, que nós possamos entender, à luz das Escrituras, toda a obra que o Senhor tem feito e tudo aquilo que Ele tem proposto a nós, para que nós possamos desde já, como embaixadores de Cristo, vivermos também o sobrenatural de Deus. É ilógico, é utópico, é irreal nós podermos viver os caminhos que o Senhor quer nesse mundo, porque em tese esse mundo nos atrai para outro caminho, esse mundo nos leva para outra correnteza, nós andarmos contrário à correnteza. Me lembro de Jesus dizendo em João capítulo 17, a oração ao Pai sobre os seus discípulos, e diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Estamos no mundo, mas hoje não fazemos mais parte do mundo, pois somos embaixadores de Cristo, aguardando o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos viver essa vida e esse padrão que o Senhor tem para nós, para que desde já, como instrumentos do Senhor, como luz de Cristo, possamos transmitir a vida dEle e as boas novas dEle nesse mundo. Ame-o, adore-o, viva por Ele, para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele, para todo sempre. Amém. Amém? Eu convido você a se colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, satisfeitos pela Tua palavra. Esse banquete que o Senhor nos dá, esse refrigério para as nossas almas. Que o Teu nome seja glorificado no meio da Tua igreja e que a Tua palavra gere frutos nos corações. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito de Deus esteja sobre todos vós, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.